Sou temido por todos. No entanto, você sendo humano não tem. A confusão dela da mulher alienígena. Havia um silêncio pesado na ponte do Dauntless, aquele tipo de silêncio que se ouve tipicamente antes de uma explosão devastadora. Todos na tripulação do capitão Dorian Voss fizeram o possível para conter a respiração enquanto ele estava no meio, com as mãos descansando tranquilamente no cinto. O objeto de seu medo compartilhado estava empoleirado no comunicador oco à sua frente. Saraka, a senhora da guerra Ziran, é uma dama. Era um eufemismo afirmar que Saraka era intimidadora. Sua altura era superior a 2 metros e ela usava uma armadura brilhante e iridescente que cintilava como um derramamento de óleo. O movimento complexo de suas placas transmite uma vibração inquietantemente orgânica. Ela parecia nunca ter sentido nada mais gentil do que desprezo com seus traços afiados e reais e sua pele bronze metálica escura. Seus olhos são o aspecto mais perturbador. 2 orbes violetas que brilhavam e pulsavam suavemente como se contivessem um poder cósmico que estava apenas mal contido. Através do cosmos conhecido, Lady Saraka era uma presença aterrorizante para cada soldado pirata e diplomata. Basta ouvir que ela estava vindo para derrubar civilizações inteiras. Nenhuma arma foi usada na conquista de planetas inteiros, já que os governantes desses mundos eram fracos demais para enfrentá-la. Ainda assim, o capitão Dorian Voss ficou ali sorrindo maliciosamente enquanto fitava aqueles olhos violetas penetrantes. Saraka contraiu as pupilas, enquanto sua voz forte e confiante ecoava pela ponte. Ela inclinou a cabeça e comentou: "Você é a pessoa mais corajosa que já encontrei." Sim. E o mais ingênuo?" Para mostrar que estava pensando no assunto seriamente, Voss acariciou o queixo. "Até agora, eu teria metade dos mundos centrais se eu tivesse 1 centavo para cada vez que alguém me disse isso." Logo atrás dele, a tenente Arya Patel, sua primeira oficial, sufocou em um som quase imperceptível. O restante da tripulação ficou parada imersa em uma mistura de admiração e vergonha existencial por ter acompanhado esse homem no espaço. Saraka ainda não conseguia ler seu rosto. Medo, rastejar e talvez até uma tentativa de negociar eram o que ela tinha antecipado. Por outro lado, este comandante humano esperava como se fosse para uma reserva de jantar não oficial. Ela começou a perder sua famosa paciência curta. Ela então disse: "Capitão Voss", sua voz assumindo um tom mais ameaçador. O Nyx Inferna, o destroyer de Saraka, destacava-se contra o pano de fundo de uma estrela em extinção, enquanto Voss olhava pela janela. "Você entende a posição em que está? Seu navio está cercado. Eu poderia reduzi-lo a Adams com um único comando." Mesmo em um tiroteio, sua expressão arrogante só piorou. O Dauntless era um bom navio sem dúvida, mas foi projetado mais para fugas rápidas do que para combate total. Dizendo: "Oh, eu entendo", ele continuou: "Acho que não vejo necessidade de ficar tão agitada com isso", disse Saraka enquanto piscava. Por um instante, ela ficou confusa, algo que não acontecia com ela há muito tempo. Era novo. Era frustrante. Como se sua presença sozinha pudesse despedaçar a estranha autoconfiança daquela pessoa, ela se aproximou lentamente da projeção vazia. "Você é o primeiro capitão que já conheci que não treme quando estou por perto." Havia um ar de interesse sincero em sua voz. "Motiva-me." Balançando nos calcanhares, Voss soltou um leve suspiro. "Certo, vou explicar. Talvez as pessoas tenham apenas uma tendência inata a serem desafiadoras. Talvez eu apenas não ache que todo o conceito de nuvens escuras e perigos ameaçadores seja realmente novo." Mas ele também sorriu. "Talvez seja porque eu não gosto de fazer os outros se sentirem bem consigo mesmos ao me ver suar." A ideia estava na mente de Saraka.
Subsequentemente, ela se inclinou ligeiramente, seus olhos luminosos se estreitando. É algum tipo de jogo para você. Um dedo foi levantado por vós. Dada a sua falta de seriedade, é razoável dizer que tudo é um jogo. Houve um silêncio completo depois disso. Um Enson quase pulou da pele quando um console apitou. Então, Saraka começou a rir. O riso era baixo e desprovido de inteligência. Era curto, silencioso e quase inconsciente, mas foi o suficiente para desestabilizar toda a sua tripulação da ponte, como se a realidade tivesse virado de cabeça para baixo abruptamente. Saraka permaneceu em silêncio. Ela não se divertia com nada. Ela endireitou-se num instante, seu rosto voltando à sua expressão grave. No entanto, essa janela de oportunidade estava fechada. Involuntariamente, ela deixara escapar algo. Essa pessoa acabara de realizar o impensável, algo absurdo e frustrante. Desconcertando-a, ele tinha sido. O sorriso desdenhoso no rosto de vós tornou-se triunfante. Eu te disse que não ia ser difícil, certo? Recuperando lentamente a compostura, Saraka respirou. Seu nível de irritação subiu novamente. Algo mais, porém, estava agora atenuando isso. Algo que permanecia um mistério para ela. Esta discussão está longe de estar concluída, declarou ela enfaticamente. Junte-se ao meu navio de guerra no cais. Sua resistência única me intriga, e eu gostaria de estudá-la pessoalmente. Uma sobrancelha arqueada por vós. É apenas uma maneira educada de sugerir que provavelmente deveríamos nos encontrar e conversar. Violet lançou um olhar penetrante para Saraka. Eu não sou um sujeito de teste, você sabe. Ele soltou uma risada. Agora é tarde demais. Por aquilo que parecia uma eternidade, a ponte destemida ressoou com o som de total incredulidade, quando a transmissão foi interrompida. O tenente Patel esfregou as têmporas de vós, enquanto ele se virava para ela. Se formos morrer esta noite, Senhor, humildemente imploro que me conceda permissão para assombrá-lo no além. Um tapa de voz pousou em seu ombro. Patel, você vai precisar esperar na fila. Sussurrando para si mesmo, como se não tivesse acabado de concordar em ver um dos seres mais aterrorizantes do mundo, ele então se virou em direção à eclusa. Uma coisa ficou aparente enquanto a tripulação trocava olhares aterrorizados. Independentemente de o Capitão Voss ser o cara mais corajoso da Terra, ou o ser mais ingênuo de todos os tempos, seu destino estava prestes a ser selado. Um túnel iluminado por uma intensa luz vermelha foi revelado, enquanto as portas da esclusa de ar do Nix Inferno se abriam com um sibilo mecânico. Com as mãos nos bolsos, o capitão Dorian Voss entrou na nave com a mesma casualidade de quem vai a um jantar em vez de a um navio de guerra inimigo. Ele foi seguido por 2 soldados Zerrin fortemente armados, que refletiam a luz estranha do interior da nave em suas armaduras de obsidiana. Ao passar, Voss disse, belo decorado, apontando para o padrão irregular e um tanto orgânico das paredes. Isso é tão legal. Todos os navios de guerra Zirã são assim ou este é único, disse a mulher, que não obteve resposta dos guardas. Voss sorriu. Isso é um sim, não é justo, quando os guardas estavam prestes a considerar atordoá-lo para sua própria sanidade, as portas à frente se abriram, revelando a própria senhora da guerra. No entanto, mal emitiu um som, talvez um suspiro de exaustão, ou uma oração sussurrada para os deuses, que lidavam com prisioneiros extremamente irritantes. No extremo da câmara, emoldurada pela enorme janela que se abria para a nebulosa giratória, além estava Lady Saraka. Ela usava uma armadura cerimonial de batalha, cujas placas pretas e violetas se moviam sutilmente enquanto ela se deslocava zumbindo com energia armazenada. Havia uma leve carga no ar ao seu redor, como se ela pudesse incinerá-lo ali mesmo onde ele estava, se assim desejasse. A configuração dramática,
A iluminação, a postura e a energia ominosa geral da soberana espacial foram todas notadas por vós. A artista havia dominado a arte de fazer uma entrada, mas ao contrário do esperado, seu olhar violeta penetrante estava cheio de curiosidade em vez de raiva ou desgosto. Vejo que você ainda insiste em ser insuportável, ela disse, avançando. Ela o estudou por um longo momento antes de cruzar os braços lenta e deliberadamente. Conquistei mais de 50 mundos. Forcei frotas inteiras a se renderem com um único comando. Vós a saudou casualmente, enfatizando a importância da consistência. Saraka exalou pelo nariz, expressando sua surpresa. Vós deu de ombros, enfatizando que ela frequentemente recebe isso. Ela inclinou a cabeça e disse: "E aqui está você sorrindo para mim, como se eu fosse algum enigma divertido que você pretende resolver." Vós pensou nisso e disse: "Bem, em minha defesa, eu amo enigmas." Os lábios de Saraka se pressionaram de maneira sutil, mas ele jura que viu o menor movimento no canto de sua boca. "Chega," ela disse com firmeza. Ela se aproximou, aproximando-os de uma distância quase íntima. Ignorando o fato de que ela poderia quebrar suas costas em dois com um movimento de pulso, ela declarou: "Desafio você a me provar porque não me teme. Se falhar, executarei sua tripulação e espalharei seus restos no vazio. Não tenho tempo para seus jogos. Quero respostas." A sala caiu em silêncio e até os guardas pareciam nervosos. Vós, por outro lado, apenas arqueou uma sobrancelha. Ele perguntou. "Esse é um jogo de apostas bem altas que você está oferecendo." A expressão de Saraka ficou sombria enquanto ela perguntava: "Você acha que isso é um jogo?" Vós sorriu de lado e disse: "Tudo é um jogo se você se recusar a levar as coisas a sério." O rosto da Senhora da Guerra falava por si só. Ela hesitou antes de continuar. "E se você conseguir, terá ganho o direito de me pedir algo em troca." Isso o pegou de surpresa. Ele não esperava barganhar com a mais temida Senhora da Guerra da Galáxia. "Um desejo," ele disse espantado. Enquanto esfregava o queixo, ele perguntou: "Como um gênio, eu só vejo um ou devo conseguir 3. As pupilas de Sarahako se contraíram. À medida que recuavam, as portas atrás deles foram seladas. Está bem, disse o chefe levantando as mãos no ar. "Eu aceito seus termos." Sem mostrar sinais de hesitação, ela o estudou atentamente. Depois de um tempo, ela assentiu lentamente. "Você permanecerá a bordo do meu navio." Ela queria saber se sua rebelião poderia suportar a pressão do seu mundo. O capitão Dorian Voss estava a bordo do Nix Inferna há 3 dias, e nesse tempo ele havia conseguido confundir, irritar e, o mais inquietante, intrigar a Lady Saraka. Para superá-lo, ela havia tomado várias medidas, a primeira das quais foi fazer com que 2 de seus guardas mais intimidantes o seguissem constantemente. Terríveis guerreiros Zerrin, cuja mera presença era suficiente para assustar a maioria dos prisioneiros, mas, para vós, era um desafio pessoal. Então vocês falam ou fazem parte do departamento silencioso e ameaçador. Ele havia perguntado enquanto o escoltavam pelo navio. Quando eles não responderam, ele assentiu para si mesmo. "Certo, entendi. Tipo, quieto e poderoso? Sem problema." "Sim, eu entendi. Mas eu acredito que Saraka tem vocês 2 na equipe dela para intimidar, porque ela prevê que eu vou desgastá-los primeiro." Um dos membros da equipe de segurança começou a ter um tremor incontrolável no olho esquerdo ao final do 2º dia. Desapontada, Saraka raciocinou que ele poderia ser quebrado, causando-lhe dor física. Ela se certificou de que seus aposentos estavam configurados para simular uma falha no motor da nave estelar, gravidade 0 menos oxigênio e uma temperatura que parecia adequada. Voss entrou, inalou profundamente
e começou a suar no momento em que o fez. Ah! Ele murmurou enquanto tirava suas roupas de fora. Tentar me queimar viva é o que estamos fazendo agora. Plano audacioso. Mas devo dizer, as pessoas são incrivelmente versáteis. Seara observou via transmissão ao vivo que Voss então se deitou no chão de metal e começou a se abanando violentamente. Há uma piscina a bordo deste navio. Não. Que tal um refrescante banho de gelo? Eu entendo. Posso pensar que estou de férias tropicais, se você me der meia hora de uma bebida muito grande. A tensão se acumulou na mandíbula de Serakika. Como um ar-condicionado quebrado, ele estava suando profusamente. Ainda assim, ele não mostrou sinais de desistir. Tudo bem. Talvez a guerra psicológica fosse mais eficaz do que a intimidação física. Na terceira noite, ela estendeu um convite para se juntar a ela no convés de observação da nave. A vastidão do universo foi revelada como uma imensa sala envolta em duraglass transparente. Um zumbido de nébulae em rotação lenta, violetas e douradas, enquanto estrelas à distância piscavam como brasas moribundas. Com uma taça cristalina colocada diante dele por Saraka Voss, se apoiou na balaustrada e tomou um gole de uma bebida azul escura. Ela estava ainda mais irritada pelo fato de ele ter aceitado sem questionar. Como poderia um prisioneiro não notar a presença de veneno? Ele girou o copo pensando consigo mesmo. No meu tempo, estive a bordo de numerosos navios. A estética do ditador maligno de nível superior, no entanto, é esta. Você acertou em cheio no conceito da nave do apocalipse do vazio. Uma provocação foi ignorada por Saraka. Ela o observou atentamente, enquanto cruzava os braços. Não, capitão-chefe, ainda não entendi você. Enquanto ele tomava um gole de sua bebida, uma tosse forte escapou de seus lábios. Oh, meu! Estou impressionado. Este combustível de plasma do que é feito. Uma sobrancelha foi arqueada por ela. A bebida de guerra Zirin é a escolha dos campeões. Uma segunda vez, Voss piscou para evitar mais dor na garganta enquanto tossia. Meus órgãos internos estão se dissolvendo ou estou prestes a ganhar algo? Saraka assoou o nariz para soltar um suspiro. Você continua como se a morte não te preocupasse. Com um leve alívio de seu sorriso típico, Voss colocou a xícara na mesa. Eu não acho que vale a pena ficar constantemente com medo disso. Saraka arqueou a sobrancelha. Dê um exemplo. Ele então apontou para as estrelas além do vidro durável protetor. Admire tudo isso. Tudo neste vasto cosmos tem o potencial de me destruir instantaneamente. Supernovas, radiação cósmica, buracos negros e guerreiros com olhos brilhantes de morte são todos parte da história. Ele fez um gesto brusco para ela. Eu poderia passar minha vida inteira vivendo com medo constante, ou poderia realizar o que os outros são bons. Descubra o que acontece quando você rola os dados. Saraka olhou para ele com um olhar fixo. Esse tipo de vida é completamente irresponsável. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Voss. Oh, e também é o mais divertido. Sua resposta foi atrasada. Ela prosseguiu para examiná-lo como se fosse um outlier, um enigma que ainda não havia desvendado. Era a primeira vez em toda a sua vida que ela estava incerta sobre o que queria. Depois, ela levantou sua própria xícara e sorveu sua bebida com calma, sua expressão de leve divertimento. Lady Saraka teve um surto sem precedentes de verdadeira curiosidade. Durante todo o seu reinado, Lady Saraka governou pelo terror. Só dizer o nome dela fazia os planetas desmoronarem, sem resistência dos impérios, enquanto se curvavam a ela. Ela nunca tinha encontrado um adversário que não tinha medo. Sentada na sala de comando de seu próprio encouraçado, ela se viu cara a cara com o capitão Dorian Voss, completamente superada. Através de pura perplexidade, em vez de combate ou estratégia.
O humano não apenas sobreviveu a cada teste que ela lhe impôs durante os 3 dias a bordo do Nix Inferna, mas também conseguiu transformá-la na que fazia as perguntas. Por que ele não sentia medo? Por que ele minimizou a certeza de sua própria morte e a encarou mais como um incômodo? Porque mesmo depois de ele ter partido, seu absurdo senso de humor continuava a ocupar sua mente. Sentada em frente a ele, em uma longa mesa de obsidiana, ela fixou o olhar nele. Apesar de a culinária Ziran não ser destinada ao consumo humano, ele estava alegremente consumindo algo de uma bandeja. Um cubo gelatinoso tremeu ominosamente quando Voz cutucou-o. Saraka está tentando me devorar. É uma iguaria delicada. Ela respondeu com os braços cruzados. Mudou de posição. Ainda está vivo. É um bloco de nutrição Sirim. Voz largou o garfo. Sim, você vê, essa é a minha fronteira. Minha comida não deve ser resistente, ele disse. Um dos guardas, Sheran, que estava perto, fez um barulho que soava como uma tosse com uma risadinha misturada. Saraka lançou um olhar para o guarda, e ele se enrijeceu, tentando parecer tão ameaçador quanto antes. Voz, no entanto, conseguiu perceber a gafe e sorriu. Enquanto se recostava na cadeira, ele disse: aposto que se vocês me deixassem por mais alguns dias, todos estariam contando piadas, talvez até começassem um clube de comédia. Saraka soltou um suspiro lento e implorou ao Boss para não a enviar para o espaço. Boss levantou as mãos em rendição e apontou para Sara. Voz sorriu de forma sarcástica. Passei os últimos dias desviando da morte e bebendo o que tenho quase certeza de que era combustível de avião, e questionando minhas próprias escolhas alimentares. Acho que mereci um pouco de perspicácia. Saraka estreitou seus olhos violetas brilhantes e perguntou: você presume muito? Voz inclinou-se para a frente e tornou-se de repente sério. Eu não entendo o seu tipo, Saraka confessou após muita luta interna. Então diga-me o que realmente está passando pela sua cabeça. Ela perguntou seu tom, traindo seu profundo interesse pela condição humana. Todo ser vivo na galáxia está ciente de seu papel e de como permanecer vivo. Os poderosos dominam enquanto os impotentes buscam refúgio. Essa é a lei universal, ela disse virando-se para encará-lo. Mas as pessoas, você não pode confiar nelas. Elas são tão descuidadas e imprevisíveis. Você pode ser corajoso às vezes e rir na cara da morte é um ato de coragem, disse Voz. Às vezes, tudo o que é preciso é sobreviver. Seu olhar fixou-se nele. Lidando, sim. Ele continuou. Porque se você parar de rir, então você começa a pensar em quão pequeno você realmente é, quão frágil, quão fácil é para alguém como você apagar alguém como eu, com o apertar de um botão. Sua voz permaneceu leve, mas havia algo genuíno por trás disso. Você age como se isso não te assustasse rindo da situação ou minimizando-a. Ouvir uma verdade envolta em ridículo era inquietante na opinião de Saraka. A percepção de que ele não possuía uma coragem genuína e, em vez disso, demonstrava uma relutância em permitir que o medo o governasse. Ela fez uma pergunta que nunca teria imaginado fazer após um longo período de silêncio. Você poderia me dizer o que fazer? Com um piscar de olhos, Voz perdeu a consciência. Espere um segundo. Você realmente quer minha opinião? Uma sombra caiu sobre seu rosto. Evite se deixar levar. Um sorriso se espalhou pelo rosto dele. Entendi. Já é tarde demais. Com desaprovação, ela revirou os olhos. Diga-me a resposta. Após uma breve pausa para a contemplação, Voz se inclinou para a frente. Minha opinião franca. Você quer. Uma vez, ela assentiu. Um pesado suspiro escapou dele. Considere fazer uma pausa de tentar vencer todas as batalhas. Depois disso, houve um silêncio envolvente que pôde ser sentido. Nada se moveu, nem mesmo os guardas. Seu coração afundou
ao ver os intensos olhos violetas de Saraka. Você ousa com audácia. Com licença, espere um segundo. Rapidamente Voz levantou as mãos. Não pense que precisa renunciar ao cargo de Senhor da Guerra ainda. Na minha opinião, você ficaria entediada muito rapidamente. Não sei, talvez tente algo diferente. Uma carranca se formou no rosto de Saraka. Pensar que eu desistiria do meu reino é absurdo. Eu simplesmente trocaria não. Voz reconheceu. Bem, não imediatamente. No entanto, é evidente que você não é o típico conquistador vingativo. Você reflete sobre as questões. Alguém as questiona. Sim, isso é significativo. Saraka não disse nada. Enquanto ele sorria, Voz se recostou. Você parece gostar da minha companhia de qualquer forma. Sua ausência seria sentida por você. Um desprezo de Saraka. Humano, você não é digno de adulação. Oh, meu Deus. Apenas um pouquinho. O canto de sua boca tremeu levemente, mas ela permaneceu em silêncio. Isso foi considerado uma vitória por Voz. Comentários finais. A decisão tomada pelo Senhor da Guerra. Empoleirada na ponte do Nyx Inferna no dia seguinte, Saraka observou o Dauntless se preparando para zarpar. Esse era o desejo de Voz realizado. Ele e sua tripulação foram libertados por ela. No entanto, ela se sentiu inquieta ao testemunhar seu navio desaparecer no ar. Ela nunca havia questionado se havia algo além do terror. Se ao menos houvesse algum incentivo para que ela fizesse isso algum dia.